Olá, pessoal. Aqui é a professora Fabiola. Eu tenho um recadinho para vocês, né? Eu coloquei a data, né? Aqui tá dia 15/4, mas na verdade é dia 29/4, tá bom? O exercício tá certinho, esqueci de editar. Vamos lá. Espero também que vocês, pessoal, já estejam também no módulo 5, em que vocês estejam me acompanhando, tá bom? Vamos lá, pessoal. Termos da oração, sujeito e o predicado. Vamos observar a frase. Conhecemos mais pessoas quando estamos viajando, né? Nesse período, né, existem 6 palavras e cada palavra exerce uma determinada função na oração. Em análise sintática, cada palavra da oração é chamada de termo da oração, ok? Porque quando eu estou falando de análise sintática, gente, eu estou dizendo qual é o valor daquela palavra ali dentro, se é um sujeito, se é um predicado, ok? E não qual é, no caso, é qual é a função da palavra dentro da frase, ok? Vamos lá. Segundo a nomenclatura gramatical brasileira, né, os termos das orações, elas podem ser essenciais, integrantes ou acessórios. Os termos essenciais são aqueles termos fundamentais, né? São, no caso, o sujeito e o predicado dentro das orações. O sujeito, Fabíola, mas também não existe uma oração sem sujeito? Sim, existe, mas mesmo assim o sujeito é classificado como um termo essencial e o predicado também das orações, ok? Integrante, gente. Os termos integrantes, eles complementam o sentido do verbo e dos nomes, né? Eles são representados por complemento verbal, objeto direto, indireto, complemento nominal, agente da passiva. Esses termos integrantes vocês ainda vão conhecer ao longo do ano, ok? O que são os termos acessórios, né? Os termos acessórios, gente, eles desempenham uma função secundária, né? Eles vão fazer o quê? Eles vão especificar o substantivo, né? Ou vão expressar uma circunstância de tempo, de modo, ok? São representados por adjunta de nominal, adjunta adverbial e aposto. Vocês ainda vão aprender também sobre cada um, ok? Vamos lá. Sujeito e predicado, como eu já disse, são os dois termos essenciais da oração, tá? O que é o sujeito, gente? O sujeito é aquele que dentro da frase vai concordar com o seu verbo. O sujeito é aquele que dentro da frase vai realizar, sofrer ou ao mesmo tempo realizar e sofrer a ação expressa pelo verbo. Ok? Fabíola, e quando eu tiver um verbo que é um verbo de ação, lembra que é um verbo de ligação, desculpa, não de ação, é um verbo de ligação. Por exemplo, ela é bonita. Aí eu já conversei com vocês que o é verbo e tá ligando, né, o meu sujeito, que é o ela, ao meu, o quê? Ao bonita, né? Que aí a gente tem uma outra função sintática, beleza? De predicativo do sujeito. O é um verbo que não tem ação, ok? Mas é um verbo, né? É um verbo de ligação, beleza? Que demonstra estado. Vamos lá. Vamos analisar aqui, então, como que eu faço para identificar o sujeito da minha oração. Olha aqui os exemplos número 1. Os estudantes organizaram a homenagem. Quando eu quero achar quem é o sujeito da oração, eu vou perguntar sempre o que ou quem. Lembram disso? Vamos testar aqui. Os estudantes organizaram a homenagem. Quem organizou a homenagem? A resposta, né, é os estudantes. Logo, esse é o seu sujeito da oração, ok? Vamos perguntar então para achar o predicado. O que foi feito? Organizaram a homenagem, não foi isso? Logo, esse é o predicado. Então, quem organizou a homenagem foram os estudantes, logo, tudo que vem depois ou até antes mesmo é o que predicado, ok? Vamos aqui para o exemplo 2. O discurso foi modificado.
O que foi modificado? O discurso. Não é só discurso, é o discurso, ok? Foi modificado é o que? É o restante. Então, logo é o que? O predicado da minha oração, ok? Gente, o que seria o núcleo do sujeito, né? O sujeito das orações, ele pode ser formado por mais de uma palavra, né? O sujeito pode ser um sujeito simples ou um sujeito composto, que é até a nossa próxima matéria. Então, o núcleo do sujeito, ele também pode ter mais de uma palavra, ok? Como que eu vou saber quem é o núcleo do meu sujeito? O núcleo do sujeito vai ser sempre a palavra mais importante do meu sujeito, ok? Vamos aqui para uns exemplos. O discurso foi modificado. Aí eu vou perguntar, o que foi modificado? O discurso. O discurso é o quê? É o meu sujeito, né? Então, logo, discurso é o meu núcleo do meu sujeito, porque dentro do meu sujeito, o mais importante, a palavra mais importante é discurso e não o artigo o, ok? Vamos aqui para um segundo exemplo. Os formandos e os professores empenhados organizaram a festa. Quem organizou a festa? Os formandos e os professores, ok? Vamos lá, quem são os meus, quem é o meu núcleo do sujeito? Formandos e professores, ok? Porque são os mais importantes da frase, né, da oração. Lembrando a diferença entre frase, oração e período, hein? Não esqueçam dessa diferença. Pessoal, terminamos a aula hoje por aqui. Nossa próxima aula vai ser tipos de sujeito e nós vamos concluir na próxima aula a matéria, né, o conteúdo do primeiro bimestre. Então, por favor, pessoal, enviem as atividades, não deixam de fazer, tá bom? Um beijão, tchau, tchau.